Bem, agora nós conseguimos fazer a imaginação da via oposta à ausência de aldosterona. Imagine, por exemplo, o que é normalmente comum de acontecer do ponto de vista clínico, um tumor numa glândula adrenal, que promove uma secreção extremamente exagerada de aldosterona. Nós sabemos do que isso vai resultar, né? Partindo do pressuposto da função fisiológica desse hormônio, que nós sabemos bem qual é: a reabsorção de sódio, ou seja, trazê-lo de volta para o plasma, porque ele iria se transformar em urina, e a secreção de potássio, que estava no plasma e agora eu jogo ele na urina. Essas funções vão estar drasticamente potencializadas. E agora a gente pode falar do sódio. Esse sódio, em concentrações aumentadas de aldosterona, vai ser plenamente reabsorvido para o nosso plasma. Para o plasma que está junto ao sangue e à porção plasmática, enfim, acho que você entendeu. Só que ao mesmo tempo que esse sódio vai ser atraído, ele leva junto consigo moléculas de água, que vão também fazer parte da constituição plasmática a partir de então. Ou seja, eu vou ter uma condição que aumenta o meu volume plasmático e, consequentemente, eu vou ter uma elevação do débito cardíaco, com possível elevação de pressão arterial e de resistência vascular periférica também, porque o volume de líquido aumentou, tá? Ou seja, eu tenho uma condição que normalmente nós chamamos de uma hipertensão adrenal, né? É semelhante a uma hipertensão mesmo, porque o excesso de aldosterona faz com que esse sódio seja reabsorvido e traga água, o que faz com que a pressão sanguínea fique maior por causa desse íon e da água, tá? Só que eu sei que parece óbvio imaginar que a pessoa vai sofrer de uma hipertensão, mas aí é que tá o grande porém. É por isso que é importante que, se fosse essa situação, os rins desse paciente estejam plenamente saudáveis, tá? Por causa de um mecanismo que esse outro gráfico que está na outra página, que eu não quero dar spoiler, porque eu já perdi. Eu comecei a falar sobre hipercalemia e hipocalemia, eu já perdi isso aqui, o roteiro todo que eu fiz, eu não sigo roteiro nenhum. Às vezes eu fico, eu tenho que fazer um roteiro, mas quando eu faço eu não sigo, então, meu Deus, eu sou uma fraude, sabe? E, bom, quando a gente fala da queda do íon potássio, né, a gente também vai ver efeitos lá naquela dinâmicazinha que nós conversamos no outro vídeo, sobre uma descompensação na elétrica da célula, né? Então vamos pensar aqui de novo na bolinha. Aqui eu tenho a célula, né, o líquido intracelular, e aqui fora eu tenho o líquido extracelular, que nessa situação hipotética está sofrendo com o quadro oposto, que é uma queda expressiva do íon potássio. O que vai acontecer é aquele mesmo esquema lá que envolve a contração muscular, né? Então, durante eu tenho a despolarização, a repolarização, hiperpolarização e volta para o potencial de repouso, tá? Os canais de potássio, que é o foco da nossa discussão aqui, eles vão ser abertos aqui, ó, né? E alguns começam aqui nessa fase, mas eles são lentos, né? Então eles demoram para se abrir totalmente, né? Então eu vou estabelecer que seja aqui. Nesse ponto da elétrica da célula, os canais de vazamento de potássio se abrem e esse íon começa a sair do citoplasma. Como ele é positivo e ele está deixando a célula vai voltando, vai caindo e ficando mais positiva. Porém, quando esses canais se abrem, o potássio ele vai sair, e vai sair mesmo, só que ele vai sair demais, tá? Por quê? Porque como a concentração aqui fora de potássio está muito abaixo do normal, quando esses canais se abrirem, o potássio que está aqui dentro vai querer sair em quantidades muito maiores do que deveria. E no fim das contas, a elétrica da célula faz com que ela repolarize, mas hiperpolarize demais, tendo dificuldade de voltar para o potencial de repouso. E aí, quando o estímulo elétrico vier lá do neurônio para contrair o músculo, ele não vai conseguir contrair, porque a célula está num nível de hiperpolarização tão alto
que não consegue alcançar o limiar necessário para abrir os canais de potássio e despolarizar a membrana. Tá? E aí nós vamos ter o quê? Uma outra condição que também afeta os músculos, que é uma fraqueza muscular grave e expressiva, tá bom? Essas são as principais repercussões do potássio, tá? E aí, dando sequência à nossa discussão, bom, o roteiro, né? Tá aqui, caramba, como é que eu vou explicar isso? Aí eu tava mó orgulhoso de mim mesmo, porque eu peguei o meme do Homem-Aranha, colesterol é igual a aldosterona, então se esse aqui tiver aumentado, ele vai exercer o efeito da aldosterona, que vai reabsorver líquido, e por isso que quem usa corticoide fica inchado. Só que eu já falei sobre isso, então, meu Deus, eu tive tanto trabalho pra não seguir o meu próprio roteiro. Caramba, que decepção. Eu sou uma vergonha, velho. Eu sou realmente uma vergonha. Ninguém que me dá um roteiro. Eu mesmo fiz o roteiro, não segui o roteiro. Mas é basicamente isso, pessoal. Eu já expliquei, né, a questão sobre o mimetismo molecular entre o cortisol e a aldosterona e o fato de que quando você faz uso excessivo dos medicamentos corticoides, você vai ter um pequeno inchaço, não por causa do acúmulo do tecido adiposo, e sim por causa da reabsorção de sal e água lá nas células dos túbulos renais. E tá aqui, eu coloquei a imagem, ó. Caramba, eu já falei de tudo isso, sabe? Meio que é isso. Ficou só como uma revisão pra vocês, tá? E, bom, tem uma coisa também, pelo menos isso, né, que eu não mencionei, que é justamente tadã, isso aqui, tá? Isso aqui, meus amigos, esse nome todo complexo faz referência a uma enzima presente lá nas nossas células renais, chamada enzima, tá? De 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase tipo 2, ou, para os mais íntimos, 11-beta-HSD2, tá? O que é essa enzima? Eu trouxe essa enzima aqui para ninguém escrever nos comentários que eu tô trazendo informação falsa, né? Porque eu falei que o excesso de cortisol faz com que ele se ligue em receptores de aldosterona. Mas para ninguém dizer que eu tô mentindo, né? E vier alguém nos comentários falar que eu tô passando informação falsa, a literatura menciona que nas células renais com receptores de aldosterona existe essa enzima, a 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase tipo 2, que, quando o colesterol se liga no receptor, essa enzima cliva a molécula de colesterol, transformando-a em cortisona, e impede que o cortisol exerça um efeito de aldosterona. É um mecanismo natural do nosso corpo, sagaz ele, né, para evitar isso mesmo. Ou seja, isso prova o quanto as moléculas são parecidas, porque precisou o nosso corpo desenvolver essa enzima para clivar o colesterol e impedir que ele exercesse um efeito que só a aldosterona exerceria, tá? E aí, como é que fica? Eu me complico? Isso anula o que eu falei? A informação que eu falei foi errada? Eu passei fake news aqui? Bom, não, né? Obviamente. Quer dizer, mais ou menos, vai. Porque pela pesquisa de campo que eu fiz para poder trazer essa informação aqui, essa enzima, ela realmente existe, tá? O livro, não, você acha que o livro com pesquisadores que trabalham na área há 50 anos iam mentir? Pois é, mas eu tinha que testar, né? Alguém tem que ser o cético aqui. Eu fui pesquisar mesmo. Só que realmente, pessoal, os pesquisadores super experientes, eles não mentiram, tá bom? Essa enzima realmente existe. Só que, como toda enzima, ela tem um ponto de saturação. De modo que se você passa daquele ponto de saturação, essa enzima não é mais suficiente para exercer o efeito dela. Lembra do ensino médio? A gente estuda sobre isso, sobre o ponto de saturação das enzimas, né? Ou seja, mesmo que haja a existência dessa enzima aqui, clivando o cortisol para que impeça o seu efeito sobre receptores de aldosterona, isso não anula o fato que eu mencionei sobre o excesso de medicamentos corticoides conseguir possibilitar os efeitos aldosterônicos, não sei se esse termo existe, por moléculas que mimetizam o cortisol, tá? Acho que isso aqui é o mais importante e é o que realmente precisa ser esclarecido porque existe essa enzima. Mas em condições nas quais uma pessoa não faça uso desse tipo de medicamento corticoide, existe uma condição que pode possibilitar que esses efeitos aqui de colesterol sob receptores de aldosterona aconteçam. E é por isso que, em homenagem a todos vocês, eu coloquei esse coração para dizer que eu amo a todos, tá?
tá? Vocês são o amor da minha vida. É tudo mentira, ué. Eu não coloquei esse coração aqui pra dizer que eu amo ninguém, ué. Na verdade, a sigla AME é uma abreviação para Síndrome do Excesso Aparente, que nome criativo, de mineralocorticoide, tá? Nossa, que nome incrível, velho. Que nome bem específico, não? Essa sigla AME faz referência à síndrome do excesso aparente de mineralocorticoides. Basicamente, essa condição patológica faz com que o paciente, a pessoa, tenha um defeito genético, e esse defeito genético acontece num locus, num gene específico que faz com que ela não expresse essa enzima aqui. Então, todo o cortisol que o corpo da pessoa produzir consegue exercer esse efeito aqui, ó, tá? E aí, por isso que nós dizemos que é um excesso aparente de mineralocorticoides. Porque não é que a adrenal está produzindo muita aldosterona. É o cortisol que está ligando nos receptores tubulares renais e está exercendo o efeito mineralocorticoide, tá? Por isso essa síndrome do excesso aparente ao invés de ser real. E aqui tem uma curiosidade, né? Esse pedacinho de graveto aqui, na verdade, é o alcaçuz, né? Que é a Glycyrrhiza glabra, que é essa espécie vegetal aqui que é usada para fazer aqueles doces de alcaçuz, né? Fica parecido com aquela bala fine em tubinhos, não que ela tenha alcaçuz, tá? Mas o formato, certo? E por que eu dei tanta ênfase não que ela tenha alcaçuz? Bom, porque isso aqui, né? Porque basicamente o excesso de alcaçuz pode até provocar doenças e morte, tá? Eu vi uma manchete dessa que um cara na Califórnia, Cara, eu li o negócio lá, ele tinha 40 anos e ele comia 5 pacotes. 5 pacotes de doce de alcaçuz todos os dias, velho. O cara tinha 40 anos e comia 5 pacotes de doce de alcaçuz todos os dias, cara. E aí ele faleceu, né? É diferente dessa manchete aqui, mas eu li outra. Já tem uns anos, já acho que foi em 2018 que isso aconteceu. Mas por que que essa informação é relevante? Porque o alcaçuz, ele consegue provocar uma inibição nessa enzima aqui, tá? Se eu não me engano, ele tem uma molécula, né, que é o ácido calma aí. Glicirretínico, acho que é isso. Ácido glicirretínico, a composição do alcaçuz que inibe, né? Em excesso, tá bom, galera? Vamos deixar tudo claro que em excesso ele inibe a enzima 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase tipo 2. E aí eu tenho a reabsorção de água e sal, em excesso eu tenho a elevação da pressão arterial e o cara, ó, bate as botas. Você viu como eu fiz o link perfeito aqui, ó? Aqui morre e aqui no final, nossa, muito bonito, não ficou muito bonito? Antes que eu pule para a próxima página, esqueça disso aqui, tem uma coisa que é mais por curiosidade mesmo, né? Olha, os mineralocorticoides, eles são muito mais potentes que os glicocorticoides. O efeito deles é 3.000 vezes mais poderoso. E isso prova uma coisa muito importante. Eles não podem estar aumentados demais. Porque se o efeito deles, em concentrações fisiológicas, já é 3.000 vezes mais forte do que o dos glicocorticoides, se eles estiverem aumentados, aí danou-se, meu patrão, tá? Já o cortisol, que é o principal representante dos glicocorticoides, ele tá em uma concentração 2 vezes maior. Perceba que faz sentido, né? Esse aqui é mais forte, então tem que estar em concentração menor, tá? Esse aqui não é tão forte quanto esse, então a concentração dele tá um pouco aumentada. Beleza? Vamos terminar de fazer aquele link lá que eu criei com vocês sobre o aumento de aldosterona. Eu expliquei lá que o aumento de aldosterona provoca a hipocalemia, né? Só que eu fiquei de falar sobre o sódio, né? Porque no aumento de aldosterona eu tenho também o aumento da retenção de sódio. Eu fiquei de falar ele por causa de um gráfico que eu falei do roteiro. Lembram disso? Eu espero que sim, porque o gráfico tá aqui nessa página, tá bom? Aqui, ó. Bom, essa balança, ela mostra pra gente uma consequência de um raciocínio que algum de vocês pode ter tecido ao longo dessa discussão. A aldosterona reabsorve, melhor dizendo, o sódio. Então alguns de vocês poderiam pensar, isso significa dizer que quando o sódio é reabsorvido de volta e levando água junto dele, ele leva a um aumento da pressão arterial?
isso na verdade não acontece, tá? E é por essa razão que eu vim aqui explicar como se eu estivesse me retratando mesmo. Por quê? Porque quando o sódio é reabsorvido, ele acaba levando junto com ele a quantidade de moléculas de água equivalente à concentração de sódio. Então isso não vai gerar uma descompensação de sódio, né? Se 5 sódios foram reabsorvidos de volta, 5 águas também vão ser. Então aquele sódio não vai ficar puxando mais líquido e aumentando a pressão arterial. A quantidade de sódio que voltou trouxe a quantidade equivalente de moléculas de água, tá? Ou, quando isso não acontece, seja por, enfim, alguma condição patológica, suponhamos, né, a aldosterona reabsorveu o sódio. Só que a água não foi junto, seja porque tem pouca água, ou porque os rins não estão conseguindo reabsorver a água. O que vai acontecer? Aí o nosso corpo, para não deixar mesmo que fique muito mais sódio sem essa água equivalente e aumente a pressão, o que o nosso corpo vai fazer? Ele vai acionar os mecanismos auxiliares, o reflexo de sede, para que a gente possa fazer a ingestão da água equivalente ao sódio que foi reabsorvido, e a secreção do ADH, que é a vasopressina, né, o hormônio antidiurético, para preservar a água, para, ao invés de mandar a água fora pela urina, deixar ela aqui para ficar somando ao sódio e ficar equivalente, para não deixar que o sódio fique em proporção, em maior concentração que a água, e gere um desbalanço osmótico, tá? Esse efeito nós chamamos de retenção transitória de sódio. O sódio é retido, mas por poucos milissegundos depois a água vai junto, e aí essa retenção é equivalida pela quantidade de sódio e de água, tá? E aqui é o gráfico que eu falei para vocês. Percebam, 3 gráficos. O primeiro gráfico é sobre a pressão arterial média. A pressão, né, que a gente vê aqui na fossa antecubital, palpa aqui a artéria. E aí agora a gente tem, logo abaixo, o volume do líquido extracelular, o leque. E o outro gráfico é a excreção de sódio pelos rins. E aqui, notem a aldosterona, né? Ou seja, vamos devagar. Eu vou pegar, né, basicamente esse gráfico aqui mostra os efeitos da administração de aldosterona no metabolismo de um ratinho, tá? Só que só durante esse momento a aldosterona foi administrada. Antes dele, a gente consegue fazer algumas observações muito interessantes. Olha só. A pressão arterial desse animal estava nessa faixa aqui, ó, em milímetros de mercúrio. Cerca de 100, mais ou menos. Quando os pesquisadores fazem a injeção de aldosterona exógena, percebam que a pressão sobe. Por que a pressão subiu? Primeiro, a concentração de aldosterona deve ter sido muito forte. Por quê? Porque eu acabei de mencionar que quando a aldosterona reabsorve o sódio leva junto a quantidade de água equivalente, o que faz com que a pressão não aumente. Mas nesse caso aqui, ela aumentou. Parece que não faz sentido, parece que contradiz o que eu acabei de dizer. Só que, na verdade, isso deve ter a ver com a concentração de aldosterona que os pesquisadores infundiram, que deve ter sido muito mais alta do que a basal, do que a que o ratinho produzia. Tá? Então, houve uma elevação da pressão do ratinho, e se eu perguntar para vocês o porquê, vocês saberiam dizer? Bom, a aldosterona reabsorveu o sódio, que levou junto grandes concentrações de água, e a pressão subiu. Né? Lembrando que essa aldosterona infundida aqui deve ter sido muito maior do que a curva fisiológica, tá? Já para provocar mesmo essa descompensação. A ideia dos pesquisadores era essa. Olha só o volume do líquido extracelular antes de infundir a aldosterona. Estava aqui em 100. Quando a aldosterona foi infundida, ó como subiu. Por quê? Porque entrou mais sódio e água. A água deu volume, então ó, aumentou. Ó, aumentou mais aqui. Desse para esse o volume aumentou. Tá? E é pelo volume ter aumentado que a pressão também aumentou. Tá? Agora, olha os rins. Antes da aldosterona, a taxa de eliminação do sódio pelos rins era constante. Era essa aqui, ó. Tá? Quando, isso aqui é que é massa, quando a aldosterona foi infundida no organismo do ratinho, olha o que aconteceu com os rins. A taxa de excreção, de eliminação do sódio dos rins, caiu. E isso aqui
Tá dentro dos parâmetros. Qual é o efeito da aldosterona? Parar de excretar o sódio, é reabsorver o sódio. Então os rins obedeceram ao comando da aldosterona. Quando ela foi infundida, a excreção do sódio caiu, os rins pararam de excretá-lo. Entretanto, isso daqui o quê? Em um dia. Entretanto, os pesquisadores mantiveram essa aldosterona, essa curva de aldosterona elevada nessa cobaia, de modo que se passou alguns dias, olha só. E notem que o jogo vira quando os dias vão passando. Porque conforme os dias vão passando, a aldosterona não caiu, porque deveria cair fisiologicamente, ela exerce o seu efeito e logo é metabolizada, mas passados os dias ela não caiu, ela foi infundida durante esse intervalo aqui, e durante a passagem do tempo, essa aldosterona sendo injetada ficou reabsorvendo só de água, reabsorvendo só de água, reabsorvendo só de água, num ponto que a pressão começou a subir. Olha só a pressão subindo aqui no ratinho. E aí, quando a pressão começou a subir e descompensar, ó, a partir do dia 2, os rins pararam de obedecer à aldosterona e pararam de reabsorver sódio. Eles passaram a fazer o efeito oposto, apesar de haver aldosterona nesse intervalo aqui. Os rins passaram a excretar sódio para impedir o aumento da pressão. E por isso que o gráfico, a partir do segundo dia, aumenta a excreção de sódio. Os rins param de obedecer à aldosterona, porque a pressão está muito alta, eu não vou obedecer mais à aldosterona, eu vou jogar sódio fora. Então, olha só, a excreção não só volta onde estava, como sobe. E a excreção de sódio aumenta potencialmente, tá? Esse evento nós chamamos de natriurese de pressão e diurese de pressão. Natriurese é meio óbvio, né? Na do sódio, natriurese de pressão, e diurese, que é líquido, né? De pressão. Isso daqui prova o quanto o excesso de aldosterona a longo prazo mobiliza a função... Ó, eu não posso fazer peteleco... Eu esqueci... enfim, dane-se. A longo prazo, a aldosterona estressa os rins, meus parceiros. Por isso que o cara que tem algum tipo de tumor adrenal, ele pode ter um excesso de aldosterona e isso vai mobilizar uma função renal muito alta e pode até estressar os rins, pode gerar danos renais, inclusive, tá? Isso aqui tudo é uma implicação clínica importantíssima para tudo que nós conversamos até agora. Bom, tá aqui o roteiro que eu não segui, né? Eu até já tinha explicado sobre o excesso de aldosterona e a queda do potássio, mas aqui pelo menos tem os números, eu vou falar para não ficar feio. Quando o potássio diminui, porque a aldosterona está em excesso, essa concentração cai de 4,5 para 2. Cara, é muita coisa, velho. Tipo, cai muito para um íon que é tão importante para o nosso corpo, tá? E do oposto também acontece esses mecanismos aqui que eu já tinha explicado também, tá? Nesse caso, na ausência de aldosterona, o potássio pode subir até quase 100% do normal. Fora o fato, meus amigos, de que nessa situação aqui, quando a aldosterona está aumentada, não só o potássio vai cair, mas os íons H+ também. Porque os íons H+ participam do controle da aldosterona. Por isso que, por ele estar junto do potássio nesse processo de ser eliminado, o excesso de aldosterona pode provocar uma alcalose metabólica no corpo desse paciente. Percebam que a gente não está falando de uma doença complexa, a gente só está falando de desequilíbrio de íons. Vejam só como é importante saber bioquímica, a gente só está falando do que a ausência ou o excesso de íons pode fazer, tá? Vejam como é importante conhecer a bioquímica do corpo e conhecer cada função desses íons, porque uma vez que você sabe, quando eles estiverem em excesso, é só você pensar na função deles, só que excesso, ou quando eles estiverem em ausência, na função deles, só que na ausência. Não sei se fez todo sentido, mas eu acho que era basicamente isso que eu queria falar, tá? E por fim, nós finalmente terminamos falando sobre como a aldosterona vai atuar também
o que parece um pouco contraproducente, não é contraproducente, mas é um pouco surpreendente, né? A aldosterona também consegue atuar nas nossas glândulas salivares e nas glândulas sudoríparas, meus amigos. E ela vai exercer basicamente os mesmos efeitos que a gente já conheceu até aqui: reabsorver o sódio e eliminar as moléculas de potássio. E aí, o mecanismo que vai possibilitar isso são aqui, ó, os ductos. Aqui eu tenho a glândula sudorípara e aqui eu tenho a glândula sudorípara. Quem vai receber o efeito da aldosterona são os ductos dessas glândulas, que eu tentei circular aqui nesse azul ciano, ó. Esses ductos aqui, tá? O que é que vai acontecer? O suor, né, que é a secreção produzida pelas sudoríparas, ele é uma secreção semelhante ao nosso plasma, ou seja, é uma secreção isotônica. Eu sei, tá bom? Não precisa ficar com raiva, porque eu tô aqui pra me retratar e deixar bem claro, colocar os pingos nos is, toda essa famigeração que eu fiz em torno dessa sentença de que o suor é isotônico como o plasma, tá? Então eu vim me justificar aqui, mas eu já vou logo adiantando que é mais ou menos mentira e mais ou menos verdade, tá? Nós entendemos até aqui que o suor é produzido pelas glândulas sudoríparas. E aí ele passa pelo ducto dessas glândulas até conseguir atingir um lúmen, né? Ele pode sair aqui junto com o folículo piloso, é uma situação menos comum, ou ele pode sair, o ducto, nesse caso, ele pode dar diretamente com a epiderme, a superfície da epiderme. E aí quando a gente fica suado, a pele fica bem úmida e brilhosa, tá? O que acontece, senhoras e senhores, é que, por exemplo, vamos lá, o plasma, né? Essa porção do nosso sangue que contém as imunoglobulinas, as proteínas em geral, proteínas de sistema complemento, os principais íons que constituem o nosso corpo, ele tem uma osmolaridade cerca de 285 a 295 miliosmol por litro, tá? E os principais constituintes deles são o sódio, o íon cloreto e o íon bicarbonato, certo? Quando nós falamos sobre o suor, que também é uma secreção líquida proveniente da nossa fisiologia, a gente está falando de um fluido que tem entre 100 e 150 miliosmol por litro, tá? Ele é hipotônico, né? E apesar de o suor também levar no produto final de sua síntese sódio, cloreto e umas concentrações bem pequenas de íons bicarbonato, mesmo assim o suor acaba sendo hipotônico. Mas esse é o pulo do gato. Uma vez que o suor é produzido aqui no coração das sudoríparas, ele tem características difusionais físicas muito semelhantes a uma isotonia. Então faz sentido, num primeiro momento que ele é produzido, afirmar que ele é isotônico sim. O que muda é que quanto mais o suor vai subindo, né, ele vai sendo conduzido pelo sistema ductal da glândula, as células epiteliais que recobrem o ducto vão exercendo seus efeitos de reabsorção. Então, conforme o suor passa, os íons sódio são reabsorvidos, os íons cloreto são reabsorvidos, e no final das contas, o que chega aqui na nossa pele é uma secreção líquida que tem mais partes de água do que de íons. Então eu tenho uma hipotonia. Eu não tenho quantidades iguais, eu não tenho quantidades proporcionais de água para íons. Eu tenho mais água do que íons, tá? Então eu tenho um meio necessariamente hipotônico, beleza? E aí, conforme isso vai acontecendo, né, a gente consegue entender que esse suor sofre essa transformação de natureza difusional, né, de proporção entre líquido e íons, sob os efeitos de reabsorção que acontecem aqui nos ductos das glândulas sudoríparas, tá? Ó, outro exemplo aqui interessante. No nosso plasma, a concentração de sódio é cerca de 140 miliequivalentes por litro. Isso aqui no plasma, tá? Enquanto que no nosso suor, a gente tem de 30 a 60 miliequivalentes por litro de sódio. É uma concentração muito mais baixa, tá? O que já é uma prova de que não, o suor não é isotônico, pelo menos não no momento que ele chega à superfície da nossa epiderme, tá? Então,
Recapitulando, senhoras e senhores, né? Vamos aqui para eu me retratar e não ser processado por ninguém, tá bom? Quando ocorre esses fenômenos de reabsorção, no fim das contas, a gente tem um suor que é realmente hipotônico, tá? Ele fica próximo da tonicidade do plasma, né? A ponto de ter a constituição desses íons, mas não idêntica por... Caramba, que barulho do diacho! Mas não idêntica porque ele tem menos íon sódio, tá? E aí, o que vai acontecer, né, o que deveria acontecer para que ele se tornasse isotônico seria, por exemplo, ao mesmo tempo que nos ductos os íons são reabsorvidos, um pouco de água também fosse reabsorvida, né? Tem mais água do que íons. Então, se mais água fosse reabsorvida, a gente teria de fato um fluido que seria isotônico. E aí, pronto, satisfaria o exemplo que eu acabei de dar. Beleza? É isso, acho que é isso, galera. Pode continuar aí com o vídeo. Fica em NaCl, tá? Quando o suor passa pelo ducto, as células ductais que receberam efeito, que receberam, né, um sinal da aldosterona, vão reabsorver de volta o sódio, tá? E eliminar o potássio aqui dentro do líquido, que é o suor. E isso é importante para conservar o íon sódio em ambientes muito quentes, tá? Por que que isso é tão importante? Imaginem só se a aldosterona não exercesse esses efeitos. Tá tudo certo, só o meu cérebro que tá fritando. Eu achei que eu tinha conjugado o verbo errado. Se a aldosterona não promovesse a reabsorção de sódio no suor, que mal isso faria? É simples. Imagine que nós estamos no deserto, né, que é um ambiente muito quente. A gente estaria suando o tempo todo. E se nesse líquido, que é o suor, houvesse uma perda proporcional, né? Porque lembrem que o suor é como plasma, ele é isotônico. Ele tem a quantidade equivalente de sódio e água. Então, se essa perda de sódio fosse equivalente à de água, o tanto que a gente suasse no deserto seria equivalente ao tanto de sódio que nós perderíamos. E isso não poderia acontecer. Porque se nós perdêssemos o tanto de sódio que a gente perde em tanto de água quando soa, o nosso organismo ia desidratar rapidamente e a gente poderia ter uma hipotensão só em suar. Por quê? Porque o sódio, sendo liberado pelo suor em quantidades proporcionais à água, ia chegar a um ponto que a gente ia ficar com uma baixa concentração de sódio no nosso corpo, tá? E sem sódio o suficiente, eu não consigo manter um gradiente osmótico, eu não consigo manter a água. A água não vai ser mais, não vai ter mais a tendência de ficar retida no líquido extracelular porque tem pouco sódio. E aí eu desidrato. E aí eu perco o débito cardíaco porque eu tenho uma hiponatremia, tá? Ou seja, o simples fato da gente suar por 1 hora, por 2 horas, faria a gente ter uma hipotensão. Só que, quando o sódio é reabsorvido, ele fica no corpo e aí ele mantém um pouco de água ali no nosso organismo. Uma quantidade mínima para que a gente não desidrate e morra só no simples ato de suar, tá? A mesma coisa, uma coisa muito semelhante vai acontecer nas nossas glândulas salivares, né? Se nós perdêssemos quantidade proporcional de sódio à de saliva, a gente ia ficar sem água no nosso organismo rapidinho, porque o sódio ia estar saindo junto com a saliva e ia estar puxando toda a água do nosso organismo, tá bom? Bem, isso daqui agora é plenamente genética, tá? E isso daqui, essa imagem sintética, mostra como a aldosterona vai exercer o seu efeito, né? Então vejam, quando ela é produzida, ela passa pela membrana plasmática e se liga num receptor mineralocorticoide que está lá no citoplasma. Quando ela se liga, os dois juntos viajam até o núcleo da célula, induzem a transcrição de um RNA mensageiro que vai produzir proteínas. Essas proteínas vão ser transformadas numa bomba de sódio e potássio no lado basolateral da membrana. Isso vai fazer com que o sódio, ó, volte, tá? O vaso sanguíneo tá aqui, tá, rapaziada? O sódio vai voltar, porque tem uma bomba de sódio aqui, né? E do outro lado, do lado adilumial da membrana, eu vou ter um canal epitelial de sódio, que vai reabsorver o sódio para dentro da célula. E do outro lado, ela vai ser bombeada para a corrente sanguínea, tá? Um detalhe interessante
é a espironolactona, que é um medicamento. Ela é antagonista desse receptor aqui, competindo por ele, o que faz com que esses efeitos sejam revertidos, né? Aí, ó, implicação clínica, tá bom? E que legal. Bem, aqui a gente também tem o efeito não genômico da aldosterona, o efeito que ela exerce sem ser diretamente na modulação de genes, né? Ela aumenta esse segundo mensageiro, que é a adenosina monofosfato cíclica, que atua na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, aumentando a atividade da proteína quinase A, que produz uma vasodilatação que é transitória, dura pouco tempo. E nos túbulos renais, a expressão de canais epiteliais de sódio. A própria literatura menciona que esse mecanismo aqui, esse efeito não genômico da aldosterona, ele ainda é um pouco desconhecido, então a gente não sabe muito bem do que ele se trata, certo? E aqui a gente vai voltar lá no início que a gente conversou sobre quais os gatilhos para a liberação da aldosterona. Nós sabemos agora que é o potássio, por razões que já foram explicadas, a angiotensina 2 e, detalhe, o aumento do sódio reduz pouco a concentração de aldosterona, o que prova que ela praticamente nem responde a esse íon. E o ACTH também não. Como nós vimos lá no início, o efeito do ACTH é muito melhormente observado sobre o controle dos androgênios e dos glicocorticoides. Beleza? Antes de deixar vocês em paz, eu só queria falar de uma coisa que eu não coloquei aqui no... Olha só que coisa de vagabundo, né? O que eu coloquei no roteiro eu atropelei, falei fora do tempo, e o que era pra ter falado não coloquei aqui. Mas tudo bem, eu vou me redimir agora porque eu me lembrei antes de acabar esse vídeo. Aqui é o intestino, tá bom? Essas bolinhas que eu tô desenhando é o alimento, né? Aqui é o intestino delgado, tá? Vamos, só pra localizar vocês, o intestino delgado. Aqui dentro do intestino está passando o bolo alimentar, né, que nós chamamos de quilo, o bolo que está sendo digerido, está sendo reabsorvido. E a aldosterona também vai exercer um efeito aqui no intestino. De modo que, uma vez que ela age nos enterócitos, induz que o sódio que está aqui, junto do bolo alimentar, seja reabsorvido para a corrente sanguínea, né? Seria mais intuitivo fazer de vermelho aqui, tá? Quando o sódio é reabsorvido, lembrem, ele puxa quem junto? Ele puxa a água, tá? O que acontece em deficiência de aldosterona? O sódio ele não vai ser reabsorvido para a corrente sanguínea. Ele fica aqui, no lúmen do intestino junto com o alimento. Esse excesso de sódio aqui no lúmen do intestino torna o conteúdo do lúmen hiperosmolar, ou seja, vai começar a acontecer uma reabsorção de água. A água vai sair do plasma e dos tecidos para vir para cá, para o lúmen do intestino, aumentando o volume da massa alimentar, o que vai provocar, meus amigos, uma diarreia e uma perda de sódio por meio das fezes, o que pode acabar provocando também uma hiponatremia. Tá? Ou seja, até a nível digestório, ela é importante para poder modular e garantir que o nosso corpo possua esse equilíbrio de íons funcionando em sua perfeita homeostasia. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Se não, a gente vai conversando, vocês podem escrever alguma coisa aí nos comentários. Mas o importante é continuar sempre bebendo água, descansando do jeito certo e mantendo os estudos em dias, claro, tudo com muito equilíbrio. E a gente ainda vai continuar conversando sobre as glândulas adrenais, agora para os glicocorticoides. É isso, eu espero que vocês fiquem bem e até lá.